Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de um tema tão interessante, mas antes quero saber se você já se inscreveu no canal. Já? Que bom! Seja muito bem-vinda, muito bom ter uma turma de alto gabarito que nem você assistindo a gente aqui. E, sinta-se à vontade para sugerir temas, tá? A gente gosta muito, todas as semanas chegam temas e eu estou sempre fazendo as aulas segundo os temas que vocês sugerem. Hoje, por exemplo, um tema que foi sugerido, pernas inquietas. Já ouviu falar de pernas inquietas? É um sintoma tão chato, que é muito sofrido, apesar de ser uma coisa teoricamente simples, mas a sensação é muito ruim. É uma condição neurológica onde a pessoa tem uma necessidade incontrolável de mexer as pernas. Ela tem uma aflição, um comichão, às vezes tem uma queimação e ela precisa movimentar as pernas para que tenha um alívio. E ela é considerada, a síndrome das pernas inquietas, como um distúrbio do sono. Por quê? Geralmente ela acontece quando a pessoa vai adormecer. Então ela está adormecendo, ela tem aquela sensação de aflição na perna e ela precisa mexer. E isso acaba sendo um problema porque aí a pessoa não dorme, porque ela não consegue adormecer, porque ela fica aflita com essa sensação nas pernas. E isso pode se arrastar por horas, né? Então atrapalhar significativamente a qualidade do sono e a disposição no dia seguinte, né? A maioria dos casos acontece à noite, mas em alguns casos a pessoa também não consegue ficar sentada a longo tempo. Por exemplo, no cinema, no teatro ou uma viagem de avião, ela começa a ter aquela aflição nas pernas e fica muito desconfortável. Então é porque eu disse, é um sintoma que atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa, sabe? O movimento gera um alívio temporário, movimentar as pernas, de modo que às vezes a pessoa quer sair andando mesmo para poder parar. Não basta só movimentar, mudar a perna do lugar quando ela está à noite, por exemplo, na cama. Ela quer sair andando para que isso melhore. Bom, acometem homens e mulheres, mas é mais prevalente nas mulheres, né? Principalmente acima de 45 anos. A gente não costuma ver muito síndrome de pernas inquietas em gente jovem, a não ser em grávidas. Isso acontece na gravidez, mas é passageiro. A ciência entende que é uma coisa relacionada com os hormônios da gravidez. Então a mulher tem um pouquinho de pernas inquietas enquanto está grávida, depois do parto isso desaparece, quando acontece mais em gente jovem. Tem um componente familiar? Tem. Os estudos mostram que é mais comum aparecer a síndrome das pernas inquietas em pessoas que têm gente, né, tem os antepassados, alguém da família que já teve ou tem anteriormente. Mas a causa mesmo não se sabe ao certo. As pesquisas estão sendo feitas, existe muitos estudos que apontam para um desequilíbrio de dopamina, que é um neurotransmissor, que tem a ver com o prazer, com a satisfação. Então, baixos níveis de dopamina podem levar à síndrome das pernas inquietas. Tanto que uma das medicações tradicionais que se usa é a levodopa, que é uma medicação para subir a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ela controla os movimentos involuntários. Então, quando baixa, tem movimento involuntário. Ou quais outros motivos a não ser o familiar para baixar a dopamina? Estresse físico, psíquico, por exemplo, trabalhar demais, estar numa exaustão, estar numa estafa, ou estresse psicológico, ansiedade, angústia, estar ali em algum momento de vida mais difícil, desequilibra a dopamina. Privação de sono, eu canso de falar aqui o tanto que o sono é importante, né? Então a privação de sono pode levar a isso. Excesso de álcool ou cafeína, porque são dois excitantes que podem alterar o ciclo da dopamina. Tabagismo, obesidade, tudo isso é fator de risco, vamos dizer assim. Algumas doenças crônicas podem cursar com pernas inquietas, como por exemplo o diabetes. O diabetes, a pessoa tende a ter uma neuropatia, uma circulação pior. Isso acaba tendo aquela sensação, dando aquela sensação de perna que precisa ser movimentada. Doenças renais, Parkinson, claro, né, embora não seja o mais clássico, quem tem doença de Parkinson tem baixa de dopamina, então pode ter
também uma sensação de pernas inquietas, e neuropatia periférica, ou viral, ou circulatória, ou diabética, né? Uma coisa muito que isso que a ciência já sabe bem é que a síndrome das pernas inquietas está relacionada à falta de ferro. Então, pode ser uma resolução muito simples. A pessoa tem falta de ferro, tem a síndrome das pernas inquietas, você dosa o ferro, você faz uma anemia, um hemograma para ver se tem anemia, uma ferritina, saturação da transferrina, e você vê ali em alguma situação que você tem o ferro baixo, ou um mineralograma, e repondo o ferro melhora muito em algumas pessoas, resolve praticamente tudo. Então, olha só que interessante, se você tem síndrome de pernas inquietas, peça para dosar o seu ferro, vá no seu profissional de saúde, peça para dosar o ferro, porque suplementa lá 10 miligramas de ferro por dia e você tira um sintoma muito ruim com uma terapêutica muito simples, né? Diabetes, porque a diabetes ela vai glicando os nervos, vai glicando os vasos sanguíneos e isso vai causando uma certa incoordenação de movimentos, né? Então, diabetes um predisponente. Algumas pessoas que têm problemas de rim, o rim começa a funcionar pouco, e aí começam a juntar toxinas no corpo, né? Aumento de ureia, aumento de creatinina, e isso, um dos primeiros sintomas pode ser isso. Então, sugiro também, se você tem síndrome das pernas inquietas, verificar. Então, já falamos, a quantidade de ferro, né? Dosar ferro no sangue, dosar o nível de glicemia e dosar ureia e creatinina para ver como é que está a função renal. Algumas medicações podem causar pernas inquietas. Antipsicótico, antidepressivo, antihistamínico, antiemético, que é remédio para vômito, usado a longo prazo, pode dar como efeito colateral pernas inquietas. Aí é muito fácil de tratar, porque você tira o remédio e melhora, né? Então, se você usa remédio de longo prazo, dá uma lida na bula para ver se as pernas inquietas não estão entre os sintomas colaterais previstos, tá? As pernas inquietas podem aparecer no processo de retirada de alguns sedativos, de alguns psicotrópicos. Eu tenho um paciente que ele tomou por 20 anos um antidepressivo muito famoso aí, e ele foi no processo de desmame, ele inclusive tirou mais cedo do que o psiquiatra, né? Porque o psiquiatra vai tirando devagarzinho. Ele falou, quer saber, eu vou parar. E aí ele parou e teve essa síndrome das pernas inquietas, mas isso era tipo quase uma abstinência, né? Um sintoma de abstinência. A gente foi ajudando a depurar e passou. Mas lembre-se, se você estiver desmamando algum calmante, algum antidepressivo, temporariamente isso pode acontecer. Como é que o diagnóstico é realizado da síndrome das pernas inquietas? Basicamente pela história clínica. O paciente vai chegar lá e fala, doutor, eu tenho uma aflição na perna, uma sensação que eu preciso mexer com a perna, não consigo dormir porque minha perna está sempre mexendo. Em alguns casos, como ele é uma síndrome que está inclusa nos distúrbios do sono, você pode fazer uma polissonografia, porque eventualmente é o distúrbio do sono que está te levando a ter pernas inquietas. Então, talvez seja interessante fazer. Quais são as medicações que são usadas? As medicações convencionais incluem anticonvulsivante, como a carbamazepina, calmante, como o clonazepam, e remédio para Parkinson, que é a levodopa, que eu já falei. Isso é um tratamento convencional. Mas existem a abordagem naturalista, que também funciona muito bem, tá? Geralmente ela é multifatorial, então você pode usar homeopatia, acupuntura funciona muito bem para isso. Suplementos, entre eles o ferro, mas pode ter outros, por exemplo, magnésio. Magnésio é um grande antiespasmódico. Então, aquela coisa de contrair a perna, magnésio relaxa. E outros suplementos que acalmem, que tira depressão, ansiedade, fitoterápicos maravilhosos, valeriana, passiflora, hipérico perforato, ashwagandha, né? Florais também, o resco e tantos outros florais que acabam ajudando nessa parte de dar uma acalmada, e algumas práticas como meditação, yoga e exercício físico. Eu trouxe aqui um estudo para vocês que é muito interessante, que ele foi um estudo publicado na Restless Legs Syndrome Foundation, que é a fundação da síndrome das pernas inquietas, tá? Foi publicado esse estudo em 2006, e ele constatou que a combinação de exercícios aeróbicos moderados e exercícios de resistência, de força, ou seja, musculação, para a parte principalmente inferior do corpo, 3 vezes por semana, olha, não é nem todo dia, não é nada muito forte, tá?
diminuiu 50% das pernas inquietas. Só exercício físico, gente. O cara não tomou nada, tá? E publicaram, o estudo foi tão significativo que foi publicado na fundação mais importante que estuda sobre as pernas inquietas. E aí, a pesquisa ainda concluiu que foram necessárias apenas 6 semanas para que isso acontecesse. Olha que legal, gente. 1 mês e meio de exercício físico. Depois a gente fala aqui, né, que tem que fazer exercício, tem que fazer exercício físico, ninguém acredita. Olha, os estudos, eu sou um estudo para isso, para vocês. Outra coisa é a alimentação, né? Dieta pobre em açúcar. Porque o açúcar é um excitante. E aí, se você tem uma coisa de hiperexcitabilidade, ele vai piorar no primeiro momento. Então, você tem que comer uma dieta pobre em açúcar, tá? E uma dieta rica em ferro. Falei que ferro é uma coisa bacana para síndrome da perna inquieta. Então, se você come carne, mas tem ferro, é carne vermelha. Se você prefere não comer carne, tem couve, brócolis, feijão, um monte de origens vegetais que tem ferro. Então, muito importante você comer ferro. Oleaginosas, cacau. Cacau é riquíssimo em 5-hidroxitriptofano. Por isso que o povo gosta de chocolate, né? Porque o chocolate dá aquela sensação gostosa, porque o 5-hidroxitriptofano é um precursor de serotonina. E serotonina é um hormônio antidepressivo. Tá vendo a ligação da coisa com a outra? O nosso cérebro vai buscar, né? Grão de bico, abacate e aveia. Tudo rico em 5-hidroxitriptofano. Então, assim, é muito importante comer bem e comer de maneira saudável. Hidratar bastante, né? E tem umas coisas caseiras que você pode fazer, por exemplo, massagear a perna, fazer uma massagem nos pés, que é aquele tipo shiatsu, né? Que tem os pés, eles são microsistemas. Então, ali estão os pontos do corpo inteiro. Você massageia o pé, você vai relaxando. Fazer compressa quente e fria, porque o choque térmico melhora a circulação. Ajuda bastante e super importante, alongamento, tá? Porque a síndrome das pernas inquietas, muitas vezes elas são um pouco confundidas com cãibra. Então, se você alonga, melhora bastante. Você gostou da síndrome das pernas inquietas? É muito interessante, né? E o que é bacana é que resolve, né? Não é uma coisa assim tão complicada de resolver, embora em alguns casos seja desafiador, porque algumas pessoas prolongam muito ou têm sintomas muito marcantes e muito desconfortáveis. Mas, como sempre, a melhor coisa para a saúde é o quê? Informação. E agora você já pode trocar uma ideia com o profissional de saúde que te atende e, né, conversar, vamos dosar isso, vamos ver o que você pensa, ajudar a lembrar, né? Na verdade, o paciente e o médico estão sempre se ajudando mutuamente para que tudo se resolva a contento. Então, eu espero que você fique bem, que você tenha saúde e que você aproveite as informações dessa aula para você e para sua família. Um beijo no seu coração e até a semana que vem.